Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Só lembrando, está sendo gravada a aula, tá certo? Nós vamos ver hoje composição de funções, tá? Vamos estudar função composta, função injetora, sobrejetora, bijetora, função inversa, tá? Espero que dê pra gente ver tudo, mas se não der, pelo menos eu explano tudo, tá bom? Então vamos lá. Talvez eu não leia tudo, mas pelo menos o mais importante, o que não der para ler tudo, eu pelo menos considero, tá bom? Faço explanações. Função composta. Vocês podem interromper, viu? Como vocês sabem. Se o som der problema aí, vocês avisam no chat. Seja f uma função de um conjunto A em um conjunto B. E seja G uma função de B em um conjunto C. Pessoal, chama-se função composta de G em... função composta de G e F a função H de A em C. E denota-se assim. H de x igual a G de F de x. Para todo x pertencente ao domínio, pertencente a A. Tá? Aqui é o domínio de F, da função F. Muito bem, indicaremos esta aplicação H por G, por esse símbolo aqui. G e esse círculozinho aqui e um F depois, tá? Então, essa aqui é a aplicação H. A gente lê assim, G composta com F. Ou G círculo F. Ou se você quiser chamar também de outro modo, você pode chamar G bola F, tá bom? Eu acho melhor chamar G bola F, mais rápido. Então, G bola F de x é igual a G de F de x, certo? Então, vocês estão vendo aí a igualdadezinha mostrando a nomenclatura, a definição. Para todo x em A. Bom, podemos representar também a composta G bola F por esse diagrama aqui, pessoal. Olha só, tá? Nós temos esse diagrama para isso. F de A em B, G de B em C. E aí nós temos G bola F, que vai de A em C diretamente. Tá certo? É tipo assim, você está numa cidade A e você quer chegar numa cidade C. E aí, existe um caminho que você pode ir passando por uma outra cidade B, só que você tem a opção de ir direto, de A para C, tá bom? É mais ou menos isso. Então, você ou pode ir passando por B para a cidade C, ou então você pode ir direto, de A para C. Então, a ideia é essa. É como se a G bola F ela encurtasse o caminho. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? Exemplos. Vamos considerar aqui os conjuntos A, B e C, certo? E essas funções aqui, f de A em B, então f de A em B, tá? Então, o domínio de f, da f, é A e o contradomínio é B. E vamos considerar uma função g de B em C, tá? Em que o domínio dessa função é B e o contradomínio é C. Reparem uma coisa, pessoal, que o contradomínio da função f é igual ao domínio da função g. Tá claro isso? Então, você toma elementos de A em B, certo? Contradomínio da f, e depois pega de B em C, que vai, no caso, o B sendo o domínio da G, e vai no contradomínio dela, que é o conjunto C. Tá certo? Ah, meu Deus, espera aí, viu? Acabei minimizando aqui. Pronto. Bom, pessoal, a lei de formação da f é essa daqui, ó, é uma função quadrática, tá? X ao quadrado. E da G é essa aqui.
uma função afim, 2x mais 1. Tá certo? E está aqui a representação por diagrama, ó, de setas. Olha só. A função f, ela vai de A em B e a função g de B em C. Tá certo? E temos um caminho mais curto, chamado de f bola g, que é a função h. Aliás, g bola f, que é a função h. Então, ela vai direto, tá? E aí a gente vai considerar um caso particular de alguns elementos. Olha só. Vamos observar o seguinte, que f de 2 é 4. Repare que nós estamos na função f, tá bom? F de 2 é 4, porque ela toma o 2 e leva em 4 do conjunto B, certo? Então, 4 é a imagem de 2. Agora, vamos para G. Ó. G, pessoal, de 4 é 9. Ou seja, o mesmo elemento 4, que é imagem do 2, ele vai ter uma imagem, esse elemento 4, que é o 9, que já está no conjunto C. Tá certo? Então, esse número 4, ele é elemento de chegada e de saída, né? Então, ele pertence ao conjunto imagem, ele é da F, e pertence ao conjunto, o domínio da G. Tá certo? Muito bem. Então, é isso. Bom, vamos calcular H de 2. Como seria H de 2? H de 2, pessoal, é igual, tomando a definição aqui, né? Porque o H é G bola F, tá bom? H de 2 é G bola F de 2. Ou seja, G de F de 2. Só que quem é F de 2? F de 2 a gente já viu, é 4. Então, onde tem F de 2, você tira, bota 4. E aí, em vez de G de F de 2, nós vamos ter o quê? G de 4. Só que quem é G de 4? G de 4 é 9. Não é isso? Ó? Tá aqui, ó, o 4 vai no 9. Então, G de 4 é 9. Ou seja, H de 2 é igual a 9. Tá aí. E tá aqui a representação, pessoal. Olha só, viu? Deixa eu só limpar essa sujeira aqui. Olha só, H de 2, em vez de passar pelo conjunto B, ela vai direto, ó, direto para o elemento 9. Tá claro isso? Bom, pessoal, é basicamente isso, a composição de funções. Bom, pessoal, continuando, para obtermos a lei de correspondência da função composta, olha só, é o que a gente vai obter agora, tá? A gente trabalhou com só a parte numérica. Vamos agora obter a lei de formação dela. Bom, fazemos assim. G de f de x é obtida a partir de g de x, trocando x por f de x. Tá? No exemplo dado, nós temos o seguinte, ó. H de x é quem? Não é g bola f de x? Só que g bola f de x, pessoal, é g de f de x. Tá? Muito bem. Mas qual é a lei de formação da função g, hein? Vamos ver aqui a lei de formação dela. A função g, ela tem essa lei de formação. Olha só. G de x igual a 2x mais 1. É aquela função linear que eu falei para vocês. E a função f, ela tem a lei de formação x ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a função f e encaixar ela na função g, trocando x por f de x. Tá certo? E aí, se eu vou botar f de x no lugar de x na função g, dentro da função g, né? Segue-se que depois eu vou colocar, em vez de f de x, a sua lei de formação, que é x ao quadrado. Tá? Então, no lugar de x, eu vou botar x ao quadrado. E aí eu encaixo. Então, vai ficar assim. Tá aqui, ó. G de f de x é igual, como a g é 2x mais 1, nós vamos ter 2 vezes f de x mais 1. Repararam que no lugar de x foi colocado f de x? Bom, só que quem é f de x? F de x, agora a substituição, repare. Bota a lei de formação, que é quem? X ao quadrado.
E as constantes a gente repete, tá bom? Tá aí, ó. O 2, o 1, a gente repete. Então tá aí. Quem é a função h de x composta? G composta com f é quem? Olha, uma nova lei de formação apareceu. 2x ao quadrado mais 1. Ou seja, pessoal, em vez de nós trabalharmos para pegarmos um elemento do conjunto A e levarmos no conjunto C através de duas leis de formações, uma da função f e da função g, a gente agora, nós anexamos uma a outra e podemos levar direto, tá bom? Utilizando a lei de formação da composta. E aí você vai ganhar tempo, porque você, em vez de fazer duas contas, né, você vai fazer só uma. 2x ao quadrado mais 1. Tá certo? Vamos ver no mesmo caso que a gente fez substituindo, trabalhando só com números, vamos usar essa lei de formação nova que acabamos de obter, da h de x aqui. Eu estava calculando, eu estava querendo h de 2, que eu sei que deu 9 lá, né? Mas observe, pessoal, que utilizando-se da nova lei de formação que nós encontramos, né? Encaixando a f na g, que é essa daqui, se eu quero calcular h de 2, né? Onde tem x eu coloco 2. E repete, obviamente, né? O 2 e o 1, tá bom? Então, aí, ó. Tá aí. Onde tem x eu coloco 2. E aí nós temos, em vez de 2x² mais 1, nós vamos ter 2 vezes 2 ao quadrado mais 1, que dá 9. Tá claro isso, pessoal? Sim ou não? Não. A ideia é bastante simples. Bom, aí aqui o texto na sequência, né? Ele vai mostrar, pessoal, que, sem delongas, ele vai mostrar que você tem aí a função. Peraí. Não, deixa eu ver aqui, ele vai mostrar um outro exemplo. Vamos lá. Olha só, sejam as funções reais f e g definidas. Agora ele vai pegar outras duas funções, tá bom? Nesse exemplo. Definidas por a f de x por x mais 1 e a g de x por x ao quadrado mais x mais 1, tá certo? Então, uma função afim e uma função quadrática de novo. Só que uma função quadrática completa nós pegamos agora. Notemos que a função composta h1 igual a g bola f é definida como fazendo o mesmo processo que a gente fez agora há pouco para compor uma com a outra. O que acontece aqui? A gente faz também, ó. G bola f é quem de x? É g de f de x. Muito bem. Então, nós temos aqui a lei de formação da H. Dentro dessa H, a gente vai botar quem? F. Onde tem x, vai colocar f de x. Tá? E tá aí, ó. Em vez de x ao quadrado, nós vamos ter f de x ao quadrado, mais x, nós vamos ter mais f de x e mais 1. Tá? Só que quem é f de x? Não é a lei de formação da função f? Então, a gente coloca entre parênteses aqui, né? Que é x mais 1, ó. Espera aí, de novo, tá sujo aqui. Deixa eu apagar. Pronto, tá aqui a lei de formação da f, ó. Então, é ela que a gente vai colocar no lugar da, da simbologia f de x. Daí, então, em vez de f de x ao quadrado, ficou x mais 1 ao quadrado. Mais f de x, ou seja, mais x mais 1. Mais 1. Bom, organizando aqui, né? Distribuindo aqui esse quadrado o quadrado da soma aqui, e organizando tudo, a gente vai ter essa lei de formação para H1 composta, tá certo? Mas vamos fazer o contrário. Em vez de g bola f, vamos pegar f bola g. E aí vamos chamar essa função nova de h2 de x, tá bom? h índice 2 de x. Que vai ser f bola g, ao invés de g bola f, f bola g de x. Bom, f bola g é f de g de x. Ah, Edmar, quer dizer que nesse caso, só entendendo aqui, né? Eu vou pegar a função g, tá aqui, né?
o símbolo g de x e na sequência a lei de formação da g de x e colocar dentro da lei de formação da f de x. É isso? Exatamente isso. Tá aqui, ó. Então, f de g de x. Como f de x, pessoal, é x mais 1, tá aqui, ó, x mais 1. No lugar de x, a gente vai colocar agora g de x. Beleza? E o 1 a gente repete, né? Logicamente. Bom, só que quem é g de x? G de x aqui a lei de formação, essa função quadrática aqui, ó. Tá? Então, a gente vai pegar agora, ó, e colocar dentro da f, no lugar do x. E tá aqui. Onde tem x, a gente colocou quem? Colocou x² mais x mais 1. E repetiu mais 1 na frente, né, pessoal? Então, organizando, né? Para organizar é só somar, né? 1 mais 1 que deu 2. E repetir x² mais x. Pronto. Observem, pessoal, que nós chegamos à seguinte conclusão. Que as composições G bola F e F bola G, tá? Em geral não são iguais. Tá aqui a lei de formação da G bola F e tá aqui a lei de formação, tá? Da F bola G. Repare que são diferentes. Tá claro isso? Pessoal, alguma dúvida nesse ponto? Muito bem, em geral não... Bom, tem umas observações aqui. A composta G bola F só está definida quando o contradomínio da F é igual ao domínio da G. Tá claro isso, pessoal? Olha só. Eu já comecei a falar sobre isso, né? Se o contradomínio da primeira função, eu, em vez de chamar F, eu vou chamar a primeira, tá bom? O contradomínio da primeira função for igual ao domínio da segunda função, então ela vai estar definida. Ou seja, a composição entre as duas funções, a primeira e a segunda, vão estar bem definida. Tá? Em particular, se as funções f e g são de A em A, né? Então as compostas f bola g e g bola f estão definidas. E são funções de A em A. Porque no caso aqui, domínio e contradomínio representam o mesmo conjunto. Tipo quando a gente toma uma função de R em R, né? Dos reais nos reais, dos inteiros nos inteiros, e por aí vai, tá certo? Notemos que, em geral, a gente já viu, F bola G diferente de G bola F. Ou seja, a composição de funções não é comutativa, tá bom? Muito bem. Pode acontecer que somente uma das funções esteja definida. Bom, isso pode acontecer e apenas uma delas está definida, de você não conseguir a volta, né? Você consegue ir, F bola G, né? Que gerou uma dentro da outra até chegar no conjunto C. Mas pode acontecer de a volta, em vez do conjunto de saída, ó, pessoal, porque assim, ó, nós temos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, tá bom? Reparem. Em vez do conjunto de saída ser o conjunto A, que vai de A para B para C, né? Nem sempre está definida a volta, ou seja, do conjunto de saída, que é o domínio principal, né? Ser o conjunto C. Tá certo? Ou seja, às vezes a gente consegue obter a composta G bola F, tá? Mas a volta não dá certo, nem sempre. É isso que ele está deixando claro aqui. Pode acontecer, tá bom? Apenas uma delas está definida, tá certo? Aí aqui tem um exemplozinho de diagrama, né? Nós temos, por exemplo, ele quer dar um exemplo nesse caso aí, ó. Certo? Nós temos aqui a função g em diagrama, né? Realmente aqui é função, porque repare que cada setazinha, ó, aliás, tem seta partindo de todos os elementos de B, ó, e indo em C, tá bom? Beleza, aqui é função, então se chamamos de G, então G é função. Porém, pessoal, de C em A, ó, isso não acontece, só tem uma seta partindo de C para A, então aqui não é função, então não dá para arrumar uma composição aqui, tá certo?
Bom, então é isso. Vamos analisar aqui um teorema. Quaisquer que sejam essas funções, ó. Tá aqui. F de A em B, G de B em C, H de C em D. Quaisquer que sejam elas, nós temos o seguinte, nós temos que... aqui vale a associatividade, é isso que ele está dizendo. Né? Você tem aqui G bola F, entre parênteses, aliás, H bola F. Peraí, eu estou confundindo bem TV com urubu. Peraí, pessoal. Peraí, travou tudo aqui. H bola G, entre parênteses, bola F. Tá certo? Igual a H, ou associatividade. Bola, aí entre parênteses, G bola F. Tá certo? Vamos entender a demonstração disso, tá bom? Consideremos um elemento qualquer, x de A, e coloquemos f de x, ou seja, f desse elemento, né, como sendo, a imagem desse elemento como sendo y, tá bom? F de x igual a y. Da mesma forma, g de y como sendo w, e h de w como sendo z, tá certo? A passagemzinha, né? Mas vamos lá, Edmar, detalhe mais isso para a gente entender. Ó, pessoal, x é um elemento de A, certo? Y é um elemento de B. Aí nós temos W é um elemento de C. E Z é um elemento de D. Certo? Muito bem. Então vamos aqui provar, continuar aqui na prova do teorema. Pegando aqui a primeira associatividade, né? Bom, para ficar bem específico, né? Foi colocado o x aqui, tá bom? Porque tudo é função de x, né? Então, tá beleza, Laureana, tá certo. Aí, olha só, pessoal. Tá bom, beleza, tá certo. Aí, olha só. H bola G, bola F, tá bom? Primeiro vamos aplicar essa que tá fora, ó. A F, tá bom? F de X. Tá aí, ó, F de X. E o H bola G, deixa no parêntese, tá certo? Aí, aqui, o que a gente faz? Quem é, pessoal, F de X? Quem é? F de X, né, pessoal, é Y. Então, você vai retirar F de X e colocar Y. Muito bem. Agora, nós recaímos na composição de duas funções, não de três mais. Então, olha só. H bola G de Y. Muito bem. Aplica a G, né? Ou seja, H de G de Y. Só que quem é G de Y? G de Y é W. Tá aqui, ó. Tá certo? G de Y é W, então onde tem G de Y, a gente coloca W. E aí, recaímos numa única função, H de W, tá certo? Bom, H de W é quem? É Z. Beleza, então tá aqui, deu Z, não foi? E notemos, aí ele vai analisar aqui uma restriçãozinha. Notemos, pessoal, que G bola F de X é G de F de X, correto? Ou seja, G de Y, F de X é Y, né? Que por sua vez é igual a W, tá? Muito bem, ou seja, G bola F de X é quem? É W. Ele vai usar aqui, ó. Vamos pegar o outro caso, né? Então, se chegarmos no mesmo resultado, pessoal, desenvolvendo o segundo membro, acabou a demonstração, né? É isso que vai fazer, ó. Agora, o segundo membro aqui, para chegar na mesma coisa, né? É quem, ó? É H bola parêntese. H bola parêntese, porque dentro do parêntese está G bola F. Tá? Pronto. Nesse caso aqui, pessoal, como nesse parêntese está uma composição e o H está fora, ó, repare que o H está à esquerda da composição e não à direita, como no primeiro caso. No primeiro caso, como a F estava à direita da composição H bola, bola G, você aplicou a F primeiro em X, não foi? Mas aqui não. Aqui a H, funçãozinha solitária, né?
ela está à esquerda da composição G bola F. Então, você vai fazer o quê? Você vai aplicar H de G bola F de X, tá bom? Muito bem. Só que quem é G bola F de X, pessoal? Ó, olha só, é W, né? Então, você vai retirar G, vai tirar toda essa composição e colocar W no lugar. Só que quem é H de W? Vamos lá. É Z, ó. Z. Acabou, né, a demonstração. Está aprovada. Chegamos na mesma coisa. Beleza? Para todo x pertencente ao conjunto de saída, né? Conjunto A. Pessoal, alguma dúvida? Muito bem, pessoal. Função sobrejetiva. Sobrejetora, né? Bom, uns chamam sobrejetiva, outros chamam sobrejetora. Uma função f de A em B é sobrejetora se somente se para... Isso é uma definição, tá bom, pessoal? Isso aqui a gente não prova, não. Isso é uma definição. Ela é sobrejetora se somente se para todo y pertencente a B, tá? B é o conjunto de chegada, tá bom? Contra domínio. Pertencente a B, existe um único elemento x pertencente a A. Tá certo? Ou seja, pessoal, a função ela é sobrejetora quando, através da sua lei de formação, ela consegue enviar setas, marcar, tá? Todos os elementos do contradomínio. Tá certo? Todos os elementos do contradomínio vai ter um correspondente no domínio. Em outras palavras, a função ela é sobrejetora, pessoal, quando o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Beleza? Tá claro isso, pessoal? Então tá aqui, ó. F de A em B. Ela é sobrejetora se somente se para todo y pertencente a B existe x pertencente a A, tal que, esse símbolo é tal que f de x igual a y. Notemos que f de A em B é sobrejetora se somente se, é aquele de novo, né? Ele está dando ênfase de uma outra forma. É sobrejetora se somente se imagem de f for igual ao contradomínio B. Tá? De novo, em símbolo, ó, é um horror ele está usando um horror de maneira de explicar a mesma coisa, tá? Aqui em símbolo, f é sobrejetora se somente se im de f é igual a b. Tá bom, pessoal? Em lugar de dizermos f é uma função sobrejetora de A em B, você pode dizer, tá? Não é obrigatório, mas se você quiser, você não vai estar errando a linguagem, né? A linguagem própria da matemática, se você disser que f é uma sobrejeção de A em B, né? É mais elegante dizer assim, né? F é uma sobrejeção de A em B. É mais bonito. Muito bem. Aqui tem um exemplo. Nesse exemplo aqui, tem aqui a função f de A em B. Tá certo, pessoal? E aqui está a representação por diagrama de flechas. Tá bom? Repare que todos os elementos do conjunto A estão indo em elementos do conjunto B. Isso é uma função, embora dois elementos do domínio estão indo na mesma imagem do contradomínio, tá certo? Observem, pessoal, que todos os elementos do contradomínio, todos eles, sem exceção, ele é imagem de pelo menos um elemento do domínio. Mas por que está falando pelo menos? Porque o número 1, ó, ele é imagem de dois elementos do domínio. Isso pode? Pode. Tá bom? Pois tá aí, diagrama de flechas. A função f de A igual aos reais, né? Em B, definido dessa forma aqui, ó. Quem é o conjunto B de chegada? É o conjunto de todos os y pertencentes aos reais, tais que y é maior ou igual que 1. Tá certo? Definida por
por essa lei de formação aqui. Ela é sobrejetora, pois para todo y pertencente a B, deixa eu limpar aqui, que está bagunçado, existe x pertencente a A, tal que y igual a x ao quadrado mais 1. Tá certo, pessoal? Aqui ele apenas trocou, ele trocou f de x por y, tá certo? Já que y é lá do contradomínio. Bastando para isso tomar, aí ele vai e isola o x, ó. Por que ele está isolando o x aqui? E aí nós vamos ter dois valores. Por que ele está isolando o x? Só para dizer que o x, pessoal, ele é um elemento que vai gerar o seu correspondente no contradomínio, tá? Através dessa lei de formação aqui, invertida, né? Certo? Então, foi isso. O fato de ter aparecido 2x aqui, ó, tá aí, ó. É porque é o seguinte, você, na hora que for isolar, o x que está ao quadrado, né, esse quadradozinho passou em forma de raiz do outro lado. Aí você coloca mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de y menos 1, tá bom? Aí aqui, bom, é isso. Pessoal, alguma dúvida de função sobrejetora? Quem tiver dúvida pode falar, pode interromper, tá bom, pessoal? Porque nós já acabamos função sobrejetora. Nós vamos para a função injetora, tá? Uma função, quando é que é uma função injetora? Uma função f de A em B. Ela é injetora se só se quaisquer que sejam x1 e x2 do domínio A, certo? No plano, vamos mostrar, no plano cartesiano. Já apresenta aqui. Se não tivesse aqui, eu não ia mostrar hoje, mas como está aqui já, tá bom? Aí eu vou mostrar. Tá certo, Emanuel. Vamos mostrar sim agora, viu? Tá já. Olha só, pessoal. Bom, vamos lá. Pessoal, vamos tomar dois números no domínio x1 e x2, tá bom? São números quaisquer. Pega dois números, tá? De modo que x1 seja diferente de x2. Então, a função será sobrejetora, pessoal. Se ela é sobrejetora, acontece o seguinte, que as imagens f de x1 e f de x2 são diferentes, tá? Em outras palavras, quaisquer dois elementos diferentes no domínio, eles vão gerar imagens diferentes, imagens correspondentes diferentes, tá bom? Em símbolo é assim, ó, f é injetora, f de A em B, se e somente se para todo x1, com o x1 pertencente a A, e para todo x2 pertencente a A também, tá bom? Nós tivermos o seguinte, ó, x1 diferente de x2 implica em f de x1 diferente de f de x2, tá bom, pessoal? Tá claro isso, né? Diga isso de maneira diferente. Pronto, vamos lá, de maneira diferente. Em outras palavras, elementos diferentes do domínio geram imagens diferentes no contradomínio. Pronto, é isso. Tem outra maneira de representar, de uma injetividade de funções? Tem sim. Tem. Essa daqui a gente partiu do domínio para o contradomínio, tá bom? Pegando elementos diferentes no domínio, chegamos em imagens diferentes no contradomínio. Oi. Pode sim, pode, tranquilamente. Na injetividade pode sobrar quantos valores forem necessários, desde que seja função, tá bom? E desde que nenhum dos elementos do contradomínio, certo? Ele seja imagem de mais de um elemento do domínio. Não. Pode não. Ok, deixa eu mostrar aqui. Vamos pegar o caso da sobrejetividade que a gente vai entender a injetividade, tá bom? Olha só, aqui esse diagrama, ó. Reparem que o número 1 do contradomínio... Vamos supor que tem outros elementos aqui, tá bom? O 2... Se eu botar um elemento aqui que não tenha seta, a função já não é sobrejetora, né? Vocês estão entendendo, né, pessoal? O número 2, o número 7...
Bom, aqui já deixa de ser sobrejetora, né? Só porque tem elementos que não tem a flecha indo para ele, né? Não é imagem nenhuma. Muito bem. Aqui, essa função, olhem para essa função aqui, pessoal. Pergunto para vocês, essa função, só para ver se vocês entenderam. Essa função é sobrejetora, depois que eu acrescentei o 2 e o 7. Não é. Não é porque na sobrejeção, né, ela cobre todos os elementos do domínio. Pergunto para vocês, ela é injetora? Baseado... Sim. Pronto. Ah, sim, a gente vai ver, viu? A gente vai ver se é o caso em que a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá bom? Vamos ver agora. Olha só, isso, você acertou. Ó, pessoal, existem funções que não são nem injetora nem sobrejetora, tá bom? São funções apenas. Na hora que eu acrescentei o número 2 aqui, por exemplo, o número 7 e tal, aqui já virou uma função que não é nem sobrejetora nem injetora. Tá? Por que, Edmar? Por que isso? Explico melhor isso. Por quê, pessoal? Primeiramente, ela não é sobrejetora porque quando eu acrescentei mais um elemento, ou do 2, ou seja lá quantos for, que não está sendo coberto pelo domínio, ó, já deixa de ser sobrejetor. Porque na sobrejeção, todos os elementos do contradomínio tem que ter imagem, né? Aliás, tem que ser imagem de elementos correspondentes da imagem. Aliás, do domínio, da função, tá bom? Isso não acontece. Bom, por que ela não é injetora? Ela não é injetora pelo mesmo modo de que ela não é sobrejetora, ou seja, pelo fato de Edmar ter acrescentado valores aqui que não tem flecha para eles, não é por isso não. Eu acrescentei o 2 e o 7, tá? Mesmo depois que eu acrescentei o 2 e o 7, ou seja, lá quantos números eu acrescentei, a função poderia ser injetora. Poderia ser tranquilamente injetora. Pode sobrar elemento, Edmar, quer dizer, na injetividade pode sobrar elemento no contradomínio? Pode. Então, por que razão ela não é injetora? Por essa razão. Porque nós temos um elemento do contradomínio que tem aliás, que é a imagem de dois elementos do domínio. Entenderam agora, pessoal? E aí fura a definição. Isso fura a definição, porque na definição diz assim que elementos diferentes, olha só o que diz a definição que a gente acabou de ver de injetividade. Elementos diferentes no domínio têm que gerar imagens diferentes. Não é o caso aqui, tá, pessoal? Edmar, mas espera aí, mas tem aqui o 0 e o 2 que são diferentes, e eles estão gerando imagens diferentes. Aí, já está estranha essa explicação. Pessoal, só que na injetividade tem que valer para todos os elementos do domínio. Por isso que na definição diz assim, quaisquer dois elementos tomados, quaisquer, tá? Em particular, se tiver dois elementos que diferentes no domínio, que vai para a mesma imagem, ou seja, que vai ser... Olha só aqui, viu? Aqui nós temos, pessoal, f de menos 1, deixa eu colocar aqui, né? Nós temos aqui, ó, f de menos 1 igual a f de 1. Ou seja, elementos diferentes do domínio está dando imagens iguais. Por isso que não é injetividade. Não há uma injetividade aqui nessa função. Alguma dúvida, pessoal, agora? Sim ou não? O outro fato, né, que eu acho que eu não detalhei, é o seguinte. A outra maneira de você mostrar ou verificar se uma função ela é injetiva é você pegar elementos iguais, agora já não são diferentes, iguais, só que não no domínio, no contradomínio, tá? Olha só. Quaisquer dois elementos iguais no contradomínio, se todos eles gerarem quaisquer, tá bom? Quaisquer dois elementos que se forem iguais, entendam, se forem iguais no contradomínio, gerar seus correspondentes no domínio também iguais. Então a função é injetora. Também isso vale, tá bom?
Bom, então é isso, o outro caso. Bom, para finalizar, né, f é uma... Dizer, em lugar de dizermos que f é uma função injetora de A em B, poderemos dizer, né, de maneira mais elegante, que f é uma injeção de A em B. Tá bom, pessoal? Pode usar o termo injeção, tá certo? Pois é isso. Tá aqui um exemplo, né, ó. Repare, né? Aqui é a função, ela é injetora. Ó o elemento estranho aqui, ó, aparecendo, ó. O 9, pessoal, não tem nenhuma seta indo para ele, não é verdade? Mesmo assim, a função não deixa de ser injetora por causa disso, tá? Olha só o que é que está deixando claro que ela é injetora. Que é mesmo, pessoal? Falem aí vocês. Por que essa função, olhando só para o diagrama, não precisa considerar nem a lei de formação, não, porque a gente já entendeu, né? A ideia da lei de formação. Né? A gente tem aqui, ó, que está indo, ó, né? Por quê que ela é injetora? Exatamente. Diferente. Justamente, Vanildo. Então, você não tem mais de um elemento do domínio indo num único elemento do contradomínio. Justamente. Então, injetora. Tá? Então, aqui ele dá outros exemplos, tá? Ele mostra. Agora aqui ele faz com lei de formação, né? Ele pega aqui, ó. Olha só, pessoal. Agora vamos com lei de formação, só para ver esse casinho aqui, ó. A função de A sendo o domínio, né? Sendo o conjunto dos números reais. Em B também o conjunto dos números reais, ou seja, é uma função de n em n, definida por f de x igual a 2x. Ela é injetora, pois qualquer que sejam x1 e x2 no domínio, né? Se x1 diferente de x2, então duas vezes, ó, que não é 2x, aí você só justifica desse jeito. 2x1 é diferente de 2x2. Tá certo? Elementos diferentes no domínio gerou imagem diferente no contradomínio. No conjunto de imagem, né? Essa função agora, ó, de R asterisco, ou seja, a função ela vai do conjunto dos números reais sem o zero no conjunto dos números reais, tá bom? É de R em R. Definida por f de x igual a 1 sobre x. Pessoal, por que botaria esse asteriscozinho aqui, hein? Quem sabe dizer? Por que botaria esse asteriscozinho no domínio? Exatamente. Justamente. Pode falar, Ivanildo. Pois é isso. E por que tem que excluir o zero, pessoal? Por que tem que excluir o zero no domínio? Do domínio? Porque a divisão, ó, que nós temos um quociente aqui. E os elementos do domínio vão todos no denominador. Tá? Os infinitos elementos do conjunto dos reais estão em todos no denominador. E o zero não pode estar lá. Não há divisão por zero, né? Definida em matemática. Tá bom? Então é isso. Aí tá aí, ó, elementos diferentes no domínio vai gerar imagens diferentes, ó. 1 sobre x1 diferente de 1 sobre x2. Pessoal, a função é bijetora, uma colega, eu acho, não sei se foi um colega, perguntou se tem como a função ser as duas coisas. Tem, e aí a gente chama de bijetora. Uma função ela é bijetora, pessoal, e tá aqui a definição, vamos entender quando? Uma função é bijetora, se somente se f é sobrejetora e injetora. Tá? Então, a gente resume tudo. Não, ela é bijetora. Vamos entender. Tá aqui, ela é bijetora se somente se é sobrejetora e injetora. Ela é bijetora se somente se para todo y pertencente a B, tá? Quem sabe que símbolo é esse? Me respondam aí. Símbolozinho aqui, ó. Para todo y pertencente a B. O que é que está dizendo aqui? Lembra ou não? Isso. Existe. Só que não tem uma barrinha aqui, não é? Ó? Do lado do existe? Não. É assim, existe e é único.
esse símbolo com essa barrinha aqui significa existe e é único. Tá certo? Então, ou seja, para todo y no contradomínio existe e é único. O x pertencente ao domínio tal que, agora sim, tal que f de x igual a y. E aí, com essa definição, pessoal, ele amarra direitinho e quer dizer, sabe o quê? Ele quer dizer que nenhum elemento do contradomínio pode ficar de fora. Tem que ter seta para todos eles, tipo assim, né? De maneira mais simples. E mais ainda, quando ele diz e é único, olha só, viu? Ele está falando do y do contradomínio. Ele está dizendo assim, ó, existe um x lá no domínio e é único. Ou seja, não tem mais de um x correspondente a esse y no contradomínio. Entenderam agora, pessoal? Vamos por exemplo. É verdade, concordo. Ó, f é uma função objetora. Ó, dizer isso aqui é a mesma coisa de dizer que f é uma bijeção de A em B. É mais elegante dizer que f é uma bijeção de A em B, tá bom? Tá aqui, exemplo, pessoal. Ó. Bom, tá aqui o exemplo. Certo? Ele colocou aqui na notação de conjunto, né? Ó. Tá? Deu aqui uma função afim. E se você substituir, né? Aqui, eu nem fiz isso ainda, né? Mas se você pegar, ó, onde tem x, bota 0, bota 1, bota 2, bota 3. Aí sempre soma 1, né? E você vai obter os caras, todos os caras do conjunto B, tá bom? Então, olha só. Cada elemento do contradomínio tem o correspondente do domínio. E é único. Entenderam agora? E é único. Tem mais de um elemento do domínio indo para pelo menos um do contradomínio? Não tem, né, pessoal? Porque é único. Olha só. Ou seja, o correspondente do 1 no contradomínio existe? Existe. É zero. Tem mais de um elemento? Não. Existe e é único. Ou seja, do 1 é zero. Existe e é único. E do 2 existe? Existe e é único. É 1. Do 3 existe e é único. É 2. Do 4 existe e é único. É 3. Tá claro agora? Bom, pelo visto tá, né? Não. De forma alguma. Não. Em hipótese alguma. Isso, Rosiane. Isso, Rosiane. Muito bem. Entenderam, né, pessoal? Pode sobrar ninguém não, viu? Se uma questão de matemática apresentar uma coisa e dizer uma coisa dando a entender que houve sobra, é porque a questão de matemática foi mal elaborada. Nem resolvam, viu? Nem resolvam. Briguem com quem elaborou. Tá bom? Não, briguem não. Estou só dizendo, só modo de dizer. Bom, aqui é a parte mais falaciosa. Muito bem, observemos que existem funções que não são sobrejetora nem injetora, isso eu já falei, né, pessoal? Tá bom? Ah, mas ele dá um exemplo aqui, vamos lá. Ele coloca a função f de x igual a módulo de x. Pessoal, a função f de x igual a módulo de x tá aqui. Eu dei um exemplo, eu mostrei um exemplo com flechas, mas é bom mostrar o exemplo algébrico, né? Então, essa função, ela não é nem injetora nem sobrejetora. Módulo de x. Vamos lá, como assim, Edmar? Dado y, tá, pessoal, pertencente a R menos asterisco, certo? Não existe x nos reais de tal modo que y seja igual a módulo de x, tá bom? Exemplo com números eu botei aqui, eu fiz questão de colocar, tá, pessoal? Ó, y menor do que zero. Por que o y tem que ser menor do que zero? Porque o y pertence ao conjunto R menos asterisco, tá certo? Nem pode ser zero e nem positivo. Então, por isso que é R menos asterisco, tá certo? Vamos tomar o y como sendo o número menos 7. Beleza? Bom, aliás, não existe x para esse caso. Então, observa aí, ó, o número menos 7, pessoal. Estou colocando aqui, tá bom?
Menos 7 pode ser igual ao módulo de algum x lá, do, no contradomínio? Não pode, né? Porque menos x, ó, repare que realmente menos x ele está bem definido, ele está no domínio da função. Está muito sujo aqui. Menos x ele está no domínio da função. E eu baguncei aqui tudo. Certo? Então, não tem como você definir no contradomínio um elemento que possa verificar essa igualdade. Realmente não tem, né? A própria lei da formação da função já está dizendo. Tá certo? Por que, Edmar, que não tem? Seja mais claro. Pessoal, qualquer número que você botar aqui dentro desse módulo, seja positivo, seja negativo, nunca vai ser negativo. Nunca. Entenderam aí? Tá claro, pessoal, isso? Bom, coloquei aqui mais um exemplo. Ó. Se você pegar menos 5, diferente de... Vamos ver, aqui tá só mostrando que não é injetivo, ó. Não é injetivo, para começar, tá? Se você pegar... nesse caso aqui eu estou mostrando, nesse meu exemplo aqui, eu estou mostrando que ela não é sobrejetiva, tá bom, pessoal? E aqui que ela não é injetiva. Se você pegar o menos 5 e o 5, ó, tá bom? Você vai ver que módulo de menos 5 é igual a módulo de 5. Só que esse meu exemplo aqui está mal elaborado, pessoal. Desconsiderem ele, tá bom? Bom, eu quis inventar aqui e me dei mal. Tá mal elaborado. Considere só esse primeiro aqui, tá bom? Bom, pessoal, o fato é que essa função ela não é nem injetor nem sobrejetor por conta desse módulo aqui, certo? Nunca você vai chegar no consenso da injetividade e sobrejetividade. Eu tentei fazer um exemplo aqui, mas deixa quieto. Vamos pensar numa coisa melhor, porque esse exemplo aqui está mal elaborado. Tá bom? Mas deu para entender a ideia, pessoal, aqui? Sim ou não? Pronto. Deu para entender a ideia, né? O exemplo ficou realmente... Esse exemplo que eu dei aqui não ficou muito legal, não. Mas, vamos ver aqui algebricamente, né? Se a gente... Se dá para melhorar, pelo menos algebricamente. Ó, existem x1 e x2, tá, pessoal? Em R, tá? X1 e x2 opostos. E, portanto, x1 diferente de x2. Tal que... em R, né? Tal que módulo de x1 diferente, aliás, igual ao módulo de x2. Foi o que eu botei aqui. Não, também está mal elaborada essa explicação aqui do livro, eu não estou concordando, não. Porque se você vai tomar dois elementos do... Não, peraí. Ai, não, rapaz. Ai, não, eu que lesei aqui. Ó, pessoal, peraí. Eu baguncei tudo aqui, viu? Eu confundi bife à milanesa com bife ali na mesa. Olha só. O livro aqui, ele tomou o x1 e x2 em R. Só que quem é R? R realmente é o domínio, ó, da função. Então, no caso, meu exemplo, ele está bem elaborado. Eu aqui lesei. Esse y pertencente a R menos asterisco, ele é um elemento do contradomínio. Eu me iludi, porque a gente vinha sempre fazendo de A em B, de R em R, ou seja, do domínio para o contradomínio. Aí quando considerou-se um exemplo pegando o contradomínio para depois para o domínio, aí realmente aqui eu confundi. Mas vocês entenderam aí a ideia agora? Realmente, o domínio da função, ó, é R, não é R menos asterisco. R menos asterisco é a imagem. Deixa eu colocar aqui, né, só para eu melhorar aqui. Minha explicação aqui ficou muito ruim, viu, pessoal? Só para deixar claro. Bom, a função é essa, ó. Mas deixa eu melhorar aqui, né, para a gente não ficar com dúvida. A função é essa, rapaz. É assim, ó. Pronto, tá aí. Agora pronto, agora tá bem definido. Vamos pegar... Se o R é domínio, agora sim eu posso pegar o menos 5 e o 5. Entenderam, pessoal? Agora? Sim ou não?
Tá aqui o exemplo. Se você... Oi? Porque assim, a ideia não é você pegar dois elementos diferentes no domínio e ver que as imagens também são diferentes, não é verdade? Aqui, olha só, eu peguei quem? O menos 5 e o 5. Realmente eu fiz certo. Ó, eu elaborei meu exemplo corretamente, só que agora na hora de explicar aqui eu me embananei, porque eu esqueci desse detalhe de que ele tinha botado o contradomínio antes, né, pessoal? Bom, mas estou corrigindo aqui meu erro, meu embananamento aqui. Observem, viu, pessoal? O menos 5 e o 5 ele está no domínio, não tá? Não são diferentes o menos 5 e o 5? Hã? Agora, olha só. Vamos para o contradomínio. O contradomínio são os módulos. Esses módulos aqui, pessoal, eles são por contradomínio. Então, essa função aqui, ela não vai ser bijetora por conta disso, tá certo? Então, olha só, qualquer elemento aqui, ó, você vai ver que nesse caso aqui, o módulo de menos 5 é igual ao módulo de 5, né? Fica ambos positivos. Tá claro isso? Alô? Pronto. Então, até que fim vamos poder prosseguir. Pessoal, finalizando aqui, é porque, pessoal, na aula, ó, vão se acostumando. Às vezes acontece discussões, acontece vacilos e é sempre assim, tá bom? Isso acontece nas melhores famílias. Ó, vamos lá. Isso é porque é muito conteúdo, né? A pessoa às vezes acaba vacilando. Se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto ou não cortar o gráfico, então a função é injetora. Olha só aqui, viu, o exemplo gráfico. Vocês lembram que para mostrar que uma aplicação ela era função, a gente pegava retas verticais, lembram disso? E analisava se cortava um único ponto. Não era assim, pessoal? Lembram disso, né? Só que nesse caso, para essa questão de injetividade e sobrejetividade e bijetividade, a gente vai considerar retas paralelas ao eixo X, tá bom? E não ao eixo Y, que nem a gente fez naquele tempo. Então vamos lá. Bom, a definição aqui é o seguinte, ó. Você pega retas horizontais, tá certo? Se ela cortar em um único ponto, ou mesmo não cortar o gráfico, então ela é uma injetividade. Ela é injetora. Tá claro isso? Repare que nesses gráficos, nós estamos vendo aí que os elementos do contradomínio, eles têm um único correspondente no domínio. É só você ver aqui, ó. Entenderam aí, pessoal? Um único. Sim ou não? Isso, injetivo. Também. Mas e essas aqui que não tá pegando ninguém? Aqui corresponde àqueles elementos de sobra, não tem? Lá do contradomínio, que passou, que sobrou, que nem a gente colocou no exemplo, lembra? Tipo aquele 2 e o 7 que eu botei naquele exemplo anterior, que eu disse, ó, aqui ela é injetiva. Ela não deixa de ser injetiva por conta desses elementos que sobram, não tem? Lembra disso? Pronto, aqui é o mesmo caso daquele, né? Então, observem que em ambos esses casos, pessoal, um único elemento do domínio está indo nos elementos da imagem, do contradomínio, tá certo? Aqui, ó. Tá bom? Muito bem. Agora vamos... Vocês têm dúvida aqui? Sim ou não, pessoal? Nesse exemplo A aqui. Tá claro? Se tiver dúvida, pode falar. Pronto. Ó, agora vamos para o caso da sobrejetividade. Se cada uma das retas cortar o gráfico em um ou mais pontos, tá? A função é sobrejetora. Tá certo? Então, olha só.
Essa reta aqui, ela tá cortando no único ponto, não tá? Ó, aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, as retas estão cortando esse grafo aqui no único ponto. Tudo bem? Aqui ela é sobrejetora, irmã? É, sobrejetora. Porque nenhuma dessas retas horizontais está passando direto aqui, sem cortar o grafo. Tá claro isso? Não pode acontecer com nenhuma. Aqui também, olha só, é sobrejetora aqui e aqui também é sobrejetora. Ó, pessoal, observe, ó. Tá certo? Aqui está cortando em 2 pontos. Vocês sabem por que é que está cortando em 2 pontos? O que significa isso? Exatamente. Exatamente, Vanil. Você vê aqui, ó, exatamente o que você falou. Vamos supor, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aqui, o número 6, vamos supor que aqui seja 6, tá bom? Seja o ponto 6 que está sendo cortado pela a primeira reta de cima, tá bom? Vamos lá, ó. Se aqui for o número 6 ele tem 2 imagens, não tem, pessoal? Aliás, ele tem 2 correspondentes no domínio, não tem? O domínio é quem? No eixo X. Aqui, ó. Tá claro? Sim ou não? Pessoal, olha só, pessoal. O 6, pessoal, ele tem 2 elementos correspondentes do domínio, ó. Vocês não concordam, não? Repare vamos supor que aqui seja 4, tá bom? E aqui, menos 4. Tanto o menos 4 quanto o 4 não estão ligados com o 6? Sim ou não? Pessoal, vocês têm dúvida aqui? Sim ou não? Não, pelo visto não, né? Muito bem, se cada uma dessas retas cortar o gráfico em um só ponto, então a função é bijetora. Ó, pessoal, se cortar em um só ponto, aí a função é bijetora, tá certo? E não sobrar ninguém, né? Tem que cortar, no caso da bijetividade, né? Ela tem que cortar em um só ponto e não pode ficar nenhuma reta passando fora, ó. Entenderam aí? Então, essa é a representação gráfica que a gente pode, inclusive, explicar para os alunos no ensino médio, caso for ensinar esse assunto. Tá certo? Se passar uma reta, não é. Tá bom? Mas no caso aqui a gente está vendo que elas são, essas duas representações aqui são representações de bijeções. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Nesse caso aqui da bijeção, sim ou não? Não? Certo. Pronto. Então é isso, pessoal. Aqui é um resumozinho, só para leitura. E a parte de... tem aqui mais uns resultados que eu vou só deixar aqui no material, para caso vocês queiram estudar mais para frente, tá bom? Vou deixar tudo no PDF aqui. Nossa aula está finalizada, tá bom? Vimos a composição de funções, vimos injeção, sobrejeção e bijeção de funções. Alguma dúvida? Vamos tirar a dúvida. Então, valeu, pessoal. Finalizar aqui o vídeo.